Vamos reportar, falar a respeito das invenções e descobertas. Isso não é coisa do presente, do passado. E a gente tem que sempre reportar, sempre lembrar. Esse texto é extraído de um livro, O Homem e a Natureza, um livro que eu escrevi, que fala dos oceanos e mares, rios e lagos, fala dos animais, fala das plantas e das árvores e, consequentemente, das invenções e descobertas. A gente só faz alguns textos porque é necessário para poder dar alguns esclarecimentos, porque as pessoas não entendem do que é isso. Então, nós falamos de invenção do automóvel. O automóvel foi inventado por um americano chamado Henry Ford. E ele deu o nome do carro, o seu próprio nome. Já falamos da distância que corria o carro criado por Henry Ford, e até chegarmos a hoje os carros de corrida e etc. Bom, mas o homem tinha em mente voar. O homem queria voar. Não sabia como. Bartolomeu de Guzmán já havia inventado, já descoberto o balão dirigível. Balão produzido por ar quente, naturalmente baseado no vapor, para que ele fosse transportado pessoas. Durou pouco tempo o balão dirigível. Cheguei a ver o balão dirigível, que era chamado de Zeppelin. Mas nessa mesma época foi inventado o avião. Quem inventou o avião foi Santos Dumont, um brasileiro engenheiro, que tinha na mente de fazer alguma máquina que voasse, mas ele não tinha condições no Brasil. Foi para a França e lá ele conseguiu botar o seu invento da cabeça para o papel. Ele construiu o primeiro avião, chamado 14 bis. Um avião comum, pequeno, e que a sua velocidade pequeníssima e o seu tamanho de distância era muito curto. Que ele deu uma volta à Torre Eiffel, lá em Paris. E depois ele parou porque era pequeno ainda, então tinha outros projetos. E aí ele continuou nos projetos e foi mudando e mudando de condições até chegar ao avião atual. Bom, depois do 14 bis vieram muitos outros projetos, não foi de um para outro. E o avião passou a correr, viajar com mais longa distância, até que passaram a viajar através dos oceanos, com distância muito grande. Bom, mas ele foi crescendo e as distâncias foram ficando mais curtas. Toda vez que cresce, a distância é mais curta. Então, nos anos 50, foi inventado o avião a jato. Tirou os hélices e colocou as turbinas para ganhar mais potencialização, mais velocidade. Bom, para a gente ter uma ideia, um avião que trafegava de Salvador para o Rio de Janeiro, era 4 horas de viagem. Com a descoberta do avião a jato, isso diminuiu para 1h40, que é hoje, você faz uma viagem de Salvador do Rio de Janeiro, 1h40. Sem preocupação, o avião é um dos transportes mais seguros que existe, apesar de que existem muitas tragédias, mas muitas vezes não é culpa nem do aparelho, é culpa da mente humana, é uma falha humana, ou simplesmente agora uma falha mecânica, que é possível. Mas pode-se dizer que o avião se vê que roda no todo o universo, mais de 1 milhão de aviões por dia. Aí quando acontece uma tragédia, é um horror, matou não sei quantas pessoas, mas é um avião só que bateu naquele dia, de 1 milhão e tantos de aviões que rodam por dia. Então vê que não é dizer que o avião foi feito para destruição. Essa é a primeira parte. Foi feito para melhorar as condições de trabalho e diminuir a distância. Depois do avião a jato, o avião passou a ter mais velocidade, passou a viajar com mais rapidez e distanciar com mais velocidade. Depois, no século XX, surgiu a maravilha do século XX, o avião supersônico, esse que era 2 vezes a velocidade do som.
Bahia, Salvador não tinha espaço para rodar o supersônico. Surgiu um avião chamado Concorde. Você olhava o Concorde, parecia um pássaro, uma coisa muito belíssima, que rodava pelos céus do Brasil. Na Bahia a gente chegava a ver os Concorde viajando lá em alta altura, mas aqui não tinha espaço para aterrissar nem levantar voo. Eu não tive a oportunidade de ver o Concorde levantando voo no Rio de Janeiro, a velocidade incrível, e também pousando. Para pousar, emergia 3 enormes paraquedas para poder segurar a distância do avião. Era muito grande. Para a gente ter uma ideia, o Concorde rodou muitos anos as primeiras viagens, Rio de Janeiro, França, Paris. Normalmente com o avião a jato, eram 10 horas de viagem. O Concorde era 5, pela metade. Se o avião Concorde fosse viajar aqui na Bahia, vai para o Rio de Janeiro, seria 30 minutos. Olha a distância que é, 1h40 para 30 minutos. Mas, infelizmente, o Brasil, aqui na Bahia, nunca rodou o Concorde.